Boa noite, bem-vindos ao Bela Saúde. Que prazer que é estar aí com você. A gente se sente tão bem recebido na sua casa e você com certeza também é muito bem recebido aqui por nós. E hoje a gente vai fazer uma reprise de um programa que fez muito sucesso aqui no Bela Saúde. Eu tenho certeza em casa que você vai gostar de rever e você que não viu vai gostar muito de ver esse programa. Que foi algo que tenho certeza que você já viu ou que você na sua casa tem ou seu vizinho, que é os caramujos africanos, não é isso, Codolé? Sim, Cris, caramujos africanos que são chamados de gigantes porque eles chegam a grandes tamanhos, que come vegetações, que transmite muita doença, como meningite, pneumonias, e que são doenças até intestinais graves, dependendo de contato, tocar. Então, o biólogo Renato Scheine vem aqui explicar e tirar tuas dúvidas sobre o caramujo africano. Mas também nós temos outro assunto, Cris. A doutora Débora Borges, pediatra aqui de Matão, da nossa cidade, um beijo grande, Débora, além de doutora Débora, é uma grande amiga minha, vai estar aqui também falando sobre emergências pediátricas. Ó, até enrolei a língua para falar, tão difícil que é. Sim. E ela vai estar aqui com a gente também, tirando as suas dúvidas. Débora tem um jeito muito didático de falar sobre isso. Vai ser muito bom o programa hoje, né, Escudalé? Sim, porque as emergências pediátricas, quem já não se deparou em casa sem estar um médico do lado, com uma criança que engasga com alguma coisa, ou uma febre, ou uma pessoa que está com muitos sintomas, desidratação, como diarreia, vômito, criança com o diabetes descompensado, que se chama cetoacidose diabética, que é relativamente comum no diabetes tipo 1. Então são várias doenças que acometem a tua saúde, ou a saúde, logicamente, dos filhos, e que se tornam emergências pediátricas. Então tudo isso você vai estar assistindo no Bela Saúde hoje. Não saiam daí, voltamos já já. Raízes, farmácia de manipulação. Há mais de 30 anos no mercado, é sinônimo de credibilidade e sofisticação. Atuando com o que há de mais moderno e com ativos da mais alta qualidade quando o assunto é manipulação de fórmulas. Com uma equipe altamente qualificada, garantindo sempre qualidade, segurança e eficácia em nossas formulações. Além disso, também oferecemos uma variedade de produtos personalizados para você ou para presentear alguém especial. O nosso objetivo é fornecer a cada paciente atendimento exclusivo, promovendo saúde e bem-estar a você, nosso cliente. Somos a Raízes Farmácia de Manipulação. Estamos de volta aqui no Bela Saúde, recebendo um professor que eu estou assim, encantada de conhecê-lo, não conhecia, professor biólogo. E um pouquinho que nós conversamos aqui, eu já vi que ele é assim, professor de cursinho, aquela pessoa que fala bem, sabe o que está falando, seguro das palavras. Então, prazer enorme recebê-lo aqui, professor. Boa noite. Eu que agradeço o convite a vocês hoje, por estar aqui para bater um papo sobre os caramujos, né? Então agradeço, é um prazer. Scheine, bem-vindo. Muito obrigado. E assim, esperamos que você saiba quem você está combatendo, porque nós vamos tentar explicar essa, vamos falar, epidemia que está o caramujo, que está incomodando bastante a gente, e temos que aprender para poder fazer melhor, inclusive pela própria biologia, né? Sim. Explicando o porquê. Esse é um assunto que eu sempre gostei, as pragas urbanas, né? Eu acho é um assunto muito interessante. Cada vez que a gente traz alguém para falar isso aqui, eu fico assim encantada como a gente não conhece. Sim, e vamos aprendendo. E vamos aprendendo a cada muito. edição. Vamos fazendo, você vai aprendendo. Ixi, olha, Renato, eu te aviso, você não vai sair mais daqui do Bela Saúde. A gente sempre vai te chamar. Renato, vamos começar. A gente vai mostrar uma imagem aqui. É só as chuvas aumentarem que certos visitantes voltam a aparecer, os caramujos gigantes africanos. Introduzidos no Brasil pelos criadores de escargot, um tipo de caramujo comestível, o caramujo africano da espécie Actinia fulica não foi apreciado pela população. Soltos na natureza, tem trazido preocupação,
pois ele circula em hortas e podemos entrar em contato com seus vermes quando não lavamos e higienizamos corretamente os alimentos. Seu peso é de 200 gramas, mede em média 12 centímetros, podendo chegar a 20. Procria a cada 2 ou 3 meses e desova em média 400 ovos. Pode viver de 5 a 6 anos. Por isso, saber identificar e eliminar corretamente é muito importante. Esse é o tema do Bela Saúde de hoje. Vamos explicar para quem tem em casa o que é esse caramujo africano. Ele tem um nome até bonito, actina. Esse é um caramujo africano, né? Que o nome científico dele é Actinia fulica. Ele é um molusco. Molusco significa um animal de corpo mole. Então ele é dividido em 3 partes aí, né? Ele tem cabeça, ele tem um pé e ele tem uma massa visceral que é fundida ao pé e uma concha em cima que protege o corpo dele. Ele tem até boca, né? Eu estava lendo. Tem boca, tem antenas, tem uma língua que chama rádula, que é uma língua raspadora dos alimentos. E o sistema digestivo dele está colado nessa língua, vamos falar assim? Está colado nessa língua. Fica embaixo dessa concha aí que chama massa visceral. É onde tem todos os sistemas dele aí. Tá. E como é que a gente vai diferenciar esse caramujo africano do caramujo do cerrado, por exemplo? O caramujo do cerrado é conhecido como de boca rosada. Então esse caramujo de boca rosada, ele tem essa concha aqui, ó, é diferenciada. Essa concha dele é menor e ela é mais clara. E no final dela não tem essa ponta. Tem só uma curvatura menor, então não tem ponta. E ele tem a concha, então, mais resistente e mais clara que o caramujo africano. E como que esse caramujo não é daqui do nosso país, né? Como que ele chegou aqui? Olha, as histórias são bem divergentes. A primeira história diz que ele veio com as grandes navegações, mas isso não tem muito, né, nexo. Relatos, isso é muito antigo. Agora, a história mais verídica é que na década de 80 trouxeram esse caramujo para substituir o escargot, que é um molusco também. Só que não foi muito aceito aqui, né? Porque o pessoal não tem o hábito de se alimentar disso. Mas ele pode se alimentar disso? Não. Não, né? Não. E aí acabaram dispensando esse caramujo na natureza, sem nenhum controle. E como ele não tem assim um predador natural, ele virou uma praga aqui. Ele se reproduz rapidamente e virou uma praga pra gente. Eu li, se você puser 2 caramujos num quintal, com pouco tempo tem lá milhares de caramujos. Porque eles são hermafroditas. Então, eles têm os 2 sexos em um único organismo. Então, um vai encostar no outro e vai se reproduzir. E isso gera de 10 a 500 ovos. Então, a reprodução deles gera bastante descendentes. Então, acaba sendo rápido, por isso que se prolifera rápido. O pessoal que trouxe, pensando em vender como escargot, pensou exatamente nessa reprodução rápida e virar um negócio da China, né? Vamos assim falar. Eles pensaram bastante primeiro no dinheiro, porque disse que era um negócio lucrativo. Mas o prejuízo na natureza foi maior do que o financeiro. Sim, né? Porque soltou na natureza um caramujo que não tem predador natural aqui, lá na região africana, que deve ter algum predador que vai se adaptando lá, né? Eles consideram que aqui tem um predador natural, que é uma ave pernalta chamada de carrão. Mas na nossa região aqui não tem. Não vai ter. E já tentaram com o pato. Mas o pato não é recomendável porque existem pessoas que se alimentam da carne do pato. E isso torna perigoso. E qual seria o problema, então, se desse caramujo alguém resolver comer ele? Ou um próprio animal comer e a gente comer o animal? Esse caramujo, a gente chama, dentro da biologia, de hospedeiros intermediários e hospedeiros definitivos. Esse caramujo ele pode ser o hospedeiro intermediário de um tipo
de verme que transmite uma meningite chamada meningite eosinofílica. Então, se a pessoa tiver o contato com esse caramujo, ou tiver contato só com o muco, porque ele libera um muco quando ele transita. Se tiver só o contato com o muco, ele pode adquirir essa meningite. Teria nesse muco, vamos falar, o hospedeiro, ou seria o agente, vermes, né? que daria teria o a lesão, agente, o verme estaria nesse muco. que levaria a lesão. Mas antes da gente falar chegar nessa parte das doenças, dos cuidados, onde que ele está presente no Brasil? Assim? Quais regiões que mais tem esse caramujo? Ou é Brasil todo? É praticamente o Brasil todo. Não foi catalogado, mas eu não acredito ainda, que diz que no Rio Grande do Sul não apareceu ainda. Tá? A Fiocruz que liberou esse dado que no Rio Grande do Sul não apareceu. Mas eu acredito que já tenha, porque ele se prolifera muito rápido e com caixas de mercadorias, ele vai junto. Ele vai grudado numa caixa de plástico, numa caixa de papelão, ele acaba indo junto. E ele aparece na época de chuva? Tem uma época do ano que ele aparece mais, né? É mais na época quente e chuvosa. Né? Entre janeiro e março, na nossa região sudeste, é que ele aparece mais. Durante o dia, porque hoje eu até procurei, gente, para trazer porque na minha casa tem esse tal do caramujo. Olha que a gente tenta exterminá-lo, mas de vez em quando aparece um na escudeira. Não é fácil, porque, Cris, você vê os adultos, vamos assim falar, maiores, eles podem chegar, eu li alguma coisa, até 200 gramas, que seria um bicho grande em 20, Sim. quantos centímetros? 12 até centímetros. de 12 a 20, né? 12 a 20 centímetros, uma régua tem 30, então imagina o tamanho que eles podem chegar. Esses que a gente tem visto são em tamanhos menores. Eu me lembro de um final de ano, já alguns anos atrás, que nós fazíamos caça ao caramujo, que é com sal, e você vai jogando nessa parte onde tem a antena dele, e ele realmente vem a morrer. E depois, lendo, a gente vai sabendo que a hora que você joga o sal, ele libera muitos ovos. Confere para mim essa informação. Isso, exatamente. Isso fica ali. Depois de um tempo, esses ovos viram outros caramujos, né? Mesmo então, como é que seria, aproveitando, uma forma de eliminar esses caramujos? Bom, primeiro, não é recomendável jogar o sal. Viu, gente? Hoje eu postei até no Facebook que a gente ia trazer. Muita gente falou, mas eu jogo sal. Eu falei, gente, vamos escutar o professor hoje. Isso. Então, não é recomendável jogar o sal, porque o sal ele saliniza o solo. Então, ele acaba danificando o solo. Então, se vocês falaram, encontrei no jardim da minha casa. Então, você começa a jogar muito sal no jardim, vai salinizar o solo, você não vai mais conseguir ter plantar as as suas plantas ali, né? Ter o seu jardim bonito. Então, não é recomendável. Tem um pesticida que é um molucicida. Mas também não é muito recomendável devido à toxicidade dele. Porque a maioria das pessoas tem animais de estimação, cachorro, gato, então é muito tóxico para esses animais. Mas só para os animais? Só para os animais, tá? Então, mas não é recomendável, tá? Por causa dos cachorros aí, do gato, então não é muito legal. O melhor mesmo é fazer a famosa catação. Luva nas mãos. Importante isso, gente. Luvas grossas nas mãos. Ou, se não tem luva, um saco plástico grosso, tá? Pega esse caramujo, né? Pode colocar em água fervente ou em água com cloro. E o principal, quebrar a concha. Por quê? Se você só colocar ele em água fervente ou em água com cloro e sobrar a concha, nós vamos entrar em outro problema que nós estamos passando agora. Dengue. Que é a dengue. Então, na concha vai acumular água, vai criar o Aedes aegypti ali dentro. Então, tem que quebrar, tem que triturar essa concha. Quer dizer, um jeito prático. Eu vou à catação, pego esses moluscos todos aí, jogo num saco plástico preto desses grosso e quebro, ou quebro antes de jogar? Não, você pode jogar o sal para matar lá dentro, né? Isso, você pode pegar o saco plástico, jogar ele lá dentro, jogar o sal e quebrar, tá? Quem quiser pode também quebrar e enterrar a concha do molusco, porque ela é feita de carbonato de cálcio.
Então, é bom para o solo. Então, você pode quebrar e enterrar, que aí zerou o problema. Gente, eu não sabia. Então, é bom enterrar, que já é um adubo para o solo. Adubo Ele é pro carbonato de Fertilizante. cálcio. Tem cálcio no solo, então ajuda. Tá? Agora, quem não quer enterrar, é só quebrar bem, enrolar bem num saco plástico para não acumular água, né? Na concha. O caramujo, ele gosta, ele só aparece em jardins e hortas, assim, vamos supor, um local que não... algumas plantas específicas ou ele come de tudo? Olha, residencial, né? Ele gosta de transitar ali. Quem tem horta em casa, geralmente tem alface, rúcula, ele tá ali. Na agricultura também ele é prejudicial. Muito. Já foi registrado aí que ele consome, né? Porque ele é um herbívoro. Então ele consome de tudo ali que tem relacionado à planta. Então ele acaba consumindo banana, abóbora, tomate, ele vai danificando tudo isso aí. E o problema mais grave, que eu espero que todo mundo, né, nessa pandemia ainda tenha aprendido, é que precisa lavar bem as mãos quando colhe alguma coisa da horta e lavar muito bem A horta, vamos falar assim. os alimentos. Os alimentos. Tá? Não é aquela fissura de higienizar da pandemia, mas é lavar os alimentos que vão ser consumidos crus. Por quê? Às vezes o caramujo passou pelo tomate, pelo alface, então tem que acabar lavando bem para não ter problema de contaminação. Correto. Bom, então nós estamos aqui já falamos do caramujo. Agora, essa concha, por que ela é dura desse jeito aqui? O que tem? Ela é uma proteção? É uma proteção, protege o corpo dele. Ela que é formada de carbonato de cálcio. Então ela vai proteger essa parte de baixo que chama massa visceral. Ela é uma proteção dele. Eu não sei se eu vi certo, que parece que um pode comer o outro, caramujo? Um come o outro, não? Eles se cruzam, porque eles são hermafroditas. Então, um encosta no outro para se cruzar. Para se cruzar. Mas para comer um outro, não. Então, é só, no caso mesmo... Eles são herbívoros, né? São herbívoros, são né? herbívoros total. Totalmente. Então tá jóia. Então, bom, gente, o bate-papo tá muito bom aqui. Nós vamos para um rápido intervalo. Não saiam daí, voltamos já já. Laboratório São Francisco. Confiança e credibilidade em diagnósticos laboratoriais. Tem como política da qualidade prover soluções cada vez mais completas e integradas para a gestão da saúde e o bem-estar das pessoas, prezando pela qualidade no atendimento e com a mais avançada tecnologia e gestão laboratorial, garantindo melhor e mais seguro serviço em análises clínicas. Laboratório São Francisco. Excelência em diagnósticos laboratoriais. Estamos de volta agora no Bela Saúde, nesse bate-papo aqui com o professor Renato. Professor, você dá aula bastante, né? Bastante. Um pouquinho. Nós conversamos com ele. Gente, e vou falar uma coisa, não adianta a gente procurar ele no Instagram, porque ele é daquelas pessoas que não tem Instagram. Raiz, não quer saber de Instagram. Existe. Existe uma pessoa que não tem Instagram. Hoje eu mandei pra Cris assim, Cris, ele não tem Instagram. Ela falou assim, existe ser que não tem Instagram? Existe, tá aqui, ó. E os alunos não ficam te molando muito? Pedem, mas eu vou resistindo e confesso que eu não sei nem usar. E não tenho muito desejo em aprender. Também não tem interesse. Quanto tempo faz que o professor dá aula? Praticamente 18 anos. 18 Acho que esse ano eu completei a maioridade. Professor, quais os cuidados que a população tem que tomar com o caramujo? Não colocar a mão. Então, vai lá gravando. Não colocar a mão sem no caramujo. Proteção, né? Com luva, sim. Sim, sem então luva, coloca não. uma luva grossa. Se não tiver uma luva bem grossa, coloca um saco plástico grosso nas mãos. Não tocar sem luva, sem proteção, nem no caramujo, nem no muco que passa, que ele deixa quando ele transita. Nem um dos dois. Então, criança é um perigo enorme, né, Cris? Criança pequena. Que horas que é bom pra gente caçar esse caramujo? Qual que é o melhor horário do dia? Geralmente eles saem no início da manhã. Tá? Eles ficam debaixo da terra? Não. Onde eles ficam escondidos? Escondidos, na grama, perto das folhas, eles ficam escondidos. Eles não gostam de muita luz.
Então eles ficam mais escondidos. E eles gostam também de umidade. Então eles ficam nos lugares mais úmidos. O que eu tenho percebido é depois de uma chuva, eles saem bastante. Saem bastante, porque aí eles vão buscar um pouco de calor para o corpo deles. Como eles são animais, né, que não mantêm a temperatura corpórea, então eles vão até a luz solar para aquecer um pouco do corpo. E é verdade que eles gostam até de papel? Celulose? Gosta do papel por causa da celulose. Não. Porque no papel tem a celulose, né? E nas plantas tem a parede celular com celulose, eles vão nas plantas e acabam indo no papel que tem um pouco de celulose. Ó, uma amiga minha me falou, agora eu vou voltar, eu já perguntei aqui, olha, não pode, não adianta, ele vai por causa do sol. Falou que ela joga cerveja, aí já ficaram bravos comigo que não pode jogar cerveja, não pode desperdiçar a cerveja. Mas, na verdade, não é a cerveja, né? É o salzinho que coloca na cerveja, né? É o sal que coloca na cerveja. Então, é o sal, ele é atraído por esse sal, que tem a cerveja junto, mas ele acaba secando esse corpo dele devido ao sal, não devido à cerveja. E esse veneno, que até já tentei colocar também, caso eu não tenha animal de estimação, por isso que eu perguntei do veneno, é verdade que ele atrai? Ele atrai. Ele acaba atraindo, né, um molicicida. Ele é à base de metaldeído, então ele acaba atraindo o caramujo gigante africano. E aí ele acaba secando em contato com esse agrotóxico. E como se aplica isso? Porque imagina um terreno com locais A, B, C, D, qual seria o melhor jeito de aplicarmos, entendeu? Borrifa... É você jogando. Ele é um grano. Ele é granulado. É granulado. Ele é granulado. Então você protege também as mãos e vai jogando no seu jardim, onde foi na sua horta, vai jogando. E ele não tem, o inseticida, vamos falar assim, ele não tem nenhuma lesão ou nenhum problema com as plantas, não? Não. É só com o molusco mesmo. Só vai atacar o caramujo gigante africano. Fácil de achar o metal-adhesivo? É fácil de achar. Nessas casas aí agropecuárias deve ter para vender assim, esse moluscicida que chama. Em casa, Escudeler, você não sabe, mas nós já colocamos. Sim, não, eu sei que foi colocado, porque foi no passado foi colocado. Porém, eu não acompanhei o trajeto da colocação, por isso que eu estou perguntando. Bom, então vamos recapitular aqui tudo, pessoal em casa. Eu sei que muita gente está muito curiosa para saber como exterminar. Curiosa e preocupada. E preocupada. Porque o aspecto dele não é legal. Eventualmente já acontece, você pisa num dele, né? Vamos falar assim, você está andando, ele está ali, você não vê. Principalmente à noite, pisa. Eu acho que a gente tinha que aprender a lidar com isso. Vamos recapitular para ficar bem gravado lá. Olha, uma pessoa até me perguntou, até foi por inbox, assim, ela falou que na casa dela ela tem uma árvore, uma fruta, e ela até desistiu, não deixa mais ninguém comer, porque realmente ela observa que todas as folhas percebe que passou o caramujo. Ela realmente não pode mais usar a fruta, ou se ela lavar bem, é perigoso? Perigoso mas se ela lavar bem com água, sabão, deixar de molho no hipoclorito de sódio durante 15 minutos, meia hora, o problema se encerra ali. Aliás, todas as vezes que a gente compra, hortaliças principalmente, é interessante deixar de molho aí nesse hipoclorito de sódio para não ter problema com nenhuma verminose, vamos dizer assim, e nenhum problema com o caramujo africano. Então, se passou um caramujo, mesmo que ela pode continuar. Se a tua horta tem caramujo que você viu, faça esse procedimento habitualmente antes de comer, né? Põe no sal, fazendo um molho, hipoclorito, e você consegue melhorar esse padrão, diminuindo vamos falar, a infestação de hospedeiros aí, como ele é o intermediário, que vai até o definitivo, né? Professor, você tem uma ideia em Matão, quais são os bairros que tem esses caramujos, ou você acha que está geral? Porque eu acho que no centro da cidade acho que não tem tanto, né? Acho que é mais bairros. Como é que você sabe? Olha, eu não tenho essa informação, mas eu sei que no centro eu não vejo. Tá? Tem uma parte da família que mora ali, eu não vejo. Na parte alta aqui da cidade, que a gente chama de parte alta, né? Aqui nos bairros de Nova Matão, Benassi, eu vejo com maior intensidade. Ali na parte da Buscardi também já vi caramujo gigante africano. Tá? Então tem que realmente tomar cuidado e fazer essa catação dele, né, com luva, para ele não se proliferar. Porque você vai retirando ele da natureza, você vai exterminando. E é importante também retirar os ovos que ele deixa.
Porque às vezes você consegue ver os ovos que ele deixou. Então você elimina ele e elimina os ovos também. Eu nunca vi os ovos. Nós tentamos várias vezes procurar, achar, não consegui visualizar. É pequenininho? São pequenos. Bem pequenos. São pequenos. A cor? É uma casquinha, um bege assim, tá? Mas é bem pequenininho. Tem que olhar bem para achar no jardim. Se estiver no meio da jardinagem é difícil de ver, hein? Eu também não... E o que nós estávamos discutindo, jogar o sal por tudo é muito ruim, porque você Vai acabar saliniza com o solo. e acaba com a tua planta. Exatamente. Isso é importante fazer. Então jogar o sal em cima só do caramujo, você vai jogar em muitos pontos. Imagina, daqui até lá, você tem grama, você tem isso, você tem aquilo, tá cheio de caramujo, vai jogar no sal, você mata toda a tua grama. E o caramujo, vamos supor, é diferente um pouco, né, da dengue, no caso da dengue, porque é um caso que a prefeitura não tem o que fazer, né? É cada um com a sua casa mesmo, né? Cada um com a sua casa. Infelizmente, nós não temos assim. Cada um tem que cuidar do seu jardim, vamos dizer assim. Cuidar do seu jardim. Porque né? Do seu jardim, da sua Cuide horta. do seu né? jardim, é isso mesmo. Porque não tem o que uma outra pessoa pode fazer, né? É um gancho, mas vamos aproveitar, né? Cuidar do jardim literalmente. Não só o caramujo. Não deixar os vasos com água parada, né? Que cria dengue. Então, tem que cuidar do jardim mesmo. Tem que cuidar do jardim. Concha aí da dengue. E, professor, um recado para o pessoal lá em casa para a gente tomar o cuidado com o caramujo devido que tem que ser. Deixar um recado final para as pessoas de casa. É basicamente o que eu já falei. Não tocá-lo sem as mãos protegidas. Colocar sempre a luva ou um saco plástico nas mãos para manusear, para fazer a catação do caramujo. Correto. Bom, foi muito bom recebê-lo aqui no Bela Saúde. Espero voltar mais vezes. A gente falar de outras pragas urbanas, que existe bastante morcego, barata, olha, escorpião, que a gente estava falando um pouquinho agora. Vamos voltar, trazer o professor aqui de novo no Bela Saúde. Foi um prazer enorme recebê-lo. Quero agradecer muito. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Foi um prazer estar aqui, passar um momento aqui com vocês. Muito obrigado. Professor, muito obrigado pela presença. E assim, quando entrar a bandeira vermelha de alguma praga urbana, a gente te convida para falar sobre o assunto. Estaremos aqui, com certeza, com muito prazer. Nós vamos para um rápido intervalo. Nós vamos voltar aqui com a doutora Débora Borges. A gente vai falar sobre emergências. Nossa, que palavra difícil. Emergências pediátricas. Daqui a pouquinho, não saiam daí. Voltamos já já. Saúde não espera. Contrate já seu H-Saúde com carência zero. Carência zero para consultas e exames simples em todos os planos. Precisou? Já pode usar. H-Saúde só cresce. Unidades em Matão, Araraquara, Américo, Itápolis e Tabatinga. Contrate agora 0800 041 6595. Carência zero H-Saúde. Porque saúde não espera. H-Saúde. ANS 41649, dígito 5. Estamos de volta agora no Bela Saúde, recebendo a doutora Débora. Ela sempre vem com informações que você em casa precisa saber e gosta muito de saber, que muitas vezes a gente não sabe o que é, como proceder, principalmente a parte de pediatria, que eu acho uma das áreas mais difíceis e mais bonitas da medicina. Boa noite, doutora Débora. Que delícia estar recebendo você aqui hoje. Boa noite, Cris. Boa noite, Cacá. Como eu disse, é sempre um prazer, né, poder levar informação para as pessoas e também tirar algumas dúvidas, né, porque sempre fica uma dúvida às vezes. Então, nós estamos aqui para isso. E o assunto hoje, doutora, bem-vinda ao Bela Saúde, é sobre um assunto, acho, muito importante. Não só na pediatria, mas da clínica como um todo, emergências pediátricas. Cris, quem não teve filho, quem não passou algum sufoco de o que está acontecendo, o que eu faço com meu filho, com a minha filha, e realmente eu acho que são informações que você vai hoje aprender com a doutora Débora. Vou chamar de Débora mesmo. Tá? Pode chamar. Débora, antes da gente fazer as perguntas, a gente vai colocar umas imagens aqui. Emergências pediátricas, é alguma especialização dentro da pediatria ou não?
tem que fazer um curso separado dentro da pediatria ou faz parte do currículo de pediatra mesmo? Cristina, para quem trabalha em pronto-socorro tem que saber um pouquinho de emergência, né? Como eu sou das antigas, né, como dizem aí, a minha formação é só em pediatria. E como eu trabalho em pronto-socorro, a gente atende muito emergência. Mas hoje tem sim, a gente tem médicos especialistas só em UTI neonatal, em emergências pediátricas, né, que ficam em SAMUs, ambulâncias. Em São Paulo é mais comum isso, né, nas grandes... Eu acho que está se generalizando, porque, por exemplo, neonatologia, vamos falar, quando a gente fez residência, não era uma especialidade que existia. E aí nós viemos a descobrir que nós temos que ter alguém especialista nisso. Aí, UTI pediátrica é uma coisa que veio na necessidade também. Tanto que o hospital tem uma UTI pediátrica separada da de adulto, lógico. Né? Agora eu vou falar uma pergunta para os dois aqui, que muita gente em casa, assim como eu, que nós não somos médicos, a gente tem dúvida. Qual que é a diferença da urgência para a emergência? Porque se eu sei que chega no hospital, falar é urgência. Qual que vai ser atendido primeiro, a urgência ou a emergência? São praticamente sinônimos, né? Então, assim, urgência é urgente, como diz. Urgência tem que ser na hora. Vamos supor, nós vamos até colocar um choque anafilático, é uma urgência. Uma emergência, nós poderemos considerar uma crise asmática. Que pode esperar umas horas. Que pode esperar, não digo horas, né? Mas pode esperar alguns minutos. Agora, um choque anafilático é uma coisa que a gente tem que intervir na hora, né? Vamos supor, chegou lógico, na hora assim, a mãe trouxe, a gente já tem que agir. Uma emergência, chegou uma criança com broncoespasmo, né, que a gente chama de asma, que a criança não consegue respirar, é uma coisa que é uma emergência, mas é uma coisa que a gente fica mais entre aspas, mais tranquila. Mas o choque anafilático é uma parada, né? Você pega uma coceira, um prurido, é uma coisa que incomoda muito, mas não é algo que precisa urgentemente ser resolvido. Bom, agora nós vamos colocar umas imagens aqui, a doutora Débora explicando cada um, a gente vai falar o que é. Vamos começar com ela, aí eu vou pedir para perguntar para os dois também agora, ó, cetoacidose diabética. Aí, doutora? É uma emergência, uma urgência, como é que é? Chega a criança lá, e aí? Esse é grave, né, Cacá? Grave. É muito perigoso, Cris, porque a cetoacidose é assim, ó. A foto está bem colocada ali. É uma criança, ou seja, é o diabetes tipo 1, que ele não vive sem insulina. E se essa insulina está numa dose menor do que ele precisa, ou ele precisou de mais insulina, por exemplo, com uma infecção, uma gripe muito forte, uma pneumonia, uma infecção de urina, uma gastroenterocoliite, mas seria uma infecção intestinal, ele entra num processo inflamatório e isso precisa de mais insulina. E aí vai subindo a glicemia, essa glicose em aumento, solicita várias coisas no organismo, entre elas ele acaba quebrando os chamados corpos cetônicos, por isso o nome cetoacidose, principalmente porque mudou o pH no sangue. O pH nosso trabalha numa faixa muito estreita. pH é o grau de acidez no sangue. Então essa acidez muda muito e o corpo lança a mão de situações para tentar segurar o quadro. É grave. E a criança até choca, né, Cacá? É muito grave. Isso também é uma urgência. Uma anafilaxia e uma cetoacidose. Normalmente essas crianças, né, Débora, vão para UTI. Sim. Para um tratamento de hidratação, insulina, correção rápida do que levou a cetoacidose. Exatamente. E, doutora, como que essa criança chega lá? Porque geralmente criança é difícil, né? Porque ela não fala muita coisa, né? Como que a doutora percebe que ela está tendo isso? Como que é? Geralmente eles chegam com um quadro desidratado. Eles chegam bem desidratados, meu filho começou a vomitar, ele começou a vomitar, e você começa a perguntar a história, e a mãe fala, porque ele é diabético, aí é bem mais fácil. Mas nós já pegamos vários casos que a criança está desidratada, começa a vomitar, começa quase que entrar em choque mesmo. Ela fica com uma palidez importante.
ela chega até ter delírios, né, Cacá? Porque é o que o Cacá explicou. A coisa é tão violenta, é como se fosse um choque mesmo. E aí, o que acontece? Tem um exame rapidinho, que é aquele de furar o dedinho, que chama destro. A gente faz e a gente vê o grau que está de glicemia, o nível que está. E a partir daí, a gente suspeita quando a gente não tem a história de que a criança seja diabética. Porque, Cris, é importante citar que, às vezes, o diagnóstico de diabetes, primeira vez, ninguém sabia da família, e lembramos que o tipo 1 vem do dia para a noite, você não sabe, não tem história familiar, não tem nada, no sistema imunológico, esse pâncreas para de produzir insulina, e a criança chega no pronto-socorro em cetoacidose diabética. Aí que vai descobrir que a criança é Aí diabética. Aí descobre que tem diabetes. Mas tem diabetes? Não tem. Então, para o plantonista, quem está atendendo, ele precisa ver, às vezes, como você vai pegando muito tempo de medicina, ele tem um hálito chamado hálito cetônico, que é cheiro de acetona mesmo, esse que você está limpando o esmalte da unha. O hálito fica cetona, às vezes você vai cheirar a boca da criança, que está cheirando acetona mesmo. Então, por isso que se chama cetoacidose diabética, é do grau de acidez no sangue, e esse cheiro, o pulmão ventila isso. E doutora, e essa cetoacidose diabética é comum? Não é comum, mas é frequente. É frequente. Entendeu? É o que o Cacá falou. A gente acaba descobrindo, os pais, né, a família acaba descobrindo que a criança tem diabetes por causa dessa situação. Ela chega no pronto-socorro, primeiro que eu falei, a primeiro sintoma é o vômito. E muita dor na barriga, né, Cacá? Eles dor abdominal, vômito, queixam muito de dor. Fraqueza, a criança fica muito largada, molinha. Pálida. Ela fica bem prostradona mesmo. Do jeito que está aí, ó, ela não tem força nem para abrir o olho, frequência tadinha. Do coração aumentada. É como se fosse um choque, entrando no choque. Sede enorme, bebe muita água. O quadro diabético, a gente já citou muitas vezes aqui, é muito evidente nessa criança. Rápido. Bom, vamos ver uma próxima imagem. Crises convulsivas. E aí, doutora? Nossa, esse assusta todo mundo, né? Assusta. Crise convulsiva é horrível, né, Cristina? Para quem não está acostumado, mesmo para a gente, a mãe vê a criança se convulsionando, batendo a cabeça, mordendo a língua, mexendo a cabeça, virando o olho, batendo as mãozinhas, assusta muito. Então, a primeira coisa que eu falo, né, quando a mãe chega lá, é para tomar cuidado quando a criança está convulsionando, porque eles têm mania de pegar no colo, virar a criança. Então, o que tem que fazer? Tem que deixar a criança deitada, só apoiar a cabecinha da criança para ela não ficar batendo a cabeça, virar a cabeça de lado para a criança não aspirar, né? Porque às vezes ela chega até a vomitar. O vômito E eu sei que é difícil. E ter um pouco de calma e tranquilidade para poder ajudar essa criança. Porque nada que ela fizer vai cessar a crise. Então, tomar esses cuidados, devagar pegar a criança até levar para um pronto-socorro, para um hospital perto, chamar o SAMU, que é outra coisa que eu acho que ajuda muito, entendeu? E ficar, assim, na medida do possível, tranquila, porque a gente sabe que assusta, né? E uma das principais causas de crise convulsiva, que aí sim é mais frequente, é mais comum, é a febre. E é uma crise convulsiva benigna. É lógico que depois precisa ser investigado se a criança tem alguma doença de base, né? A própria diabetes, no caso, pode dar uma crise convulsiva, a criança pode convulsionar, entre outras, né? Que aí a gente vê um tumor, alguma coisa bem mais grave. Tem causas benignas, como você citou, e causas não benignas, vamos falar, né? Como diz antigamente, né? Antigamente eles falavam que a criança tem foco, né? O que é o foco? É igual a mesma coisa no coração. O cérebro, ele é feito por ondas. Impulsos elétricos. Isso. E igual o coração. São impulsos que a criança tem. Há uma alteração nesse impulso, pode causar, que antigamente eles chamavam de foco, né? Então, pode ter uma isquemia que a gente não sabe. Depois, através da crise convulsiva, quando vai investigar também, que você vai descobrir. Mas a maioria
graças a Deus, é benigna. Mas então, você me falou uma coisa importante. Eu estou aqui como leiga, hein? Tô perguntando tudo, eu estou até pensando como que é ter uma criança hoje em dia. Essa criança, você vai ter a crise convulsiva em casa, a mãe está lá, a criança está com crise convulsiva. Você diz que tem que ter muita calma. Já a criança, para levar para o pronto-socorro, espera passar a crise ou já pega a criança no meio da crise? Como que é? Porque a criança está se debatendo, Sim. né? Então, o certo é você esperar a criança, ver se acalma, porque às vezes as crises convulsivas duram segundos. Algumas chegam até a durar 1 minuto, 3 minutos. Então, qual que é o que é importante? Espera um pouco, pode chorar, pode ficar meio desesperada, mas é um pouquinho desesperada, porque senão você acaba não ajudando. Então, assim, a criança começou a convulsionar, primeiro de tudo, segura a cabeça, vira de lado, entendeu? Tem gente que quer pegar a língua, puxar a língua. É isso, me falaram várias vezes. Isso entendeu? Não tem. Como que você vai pegar uma língua de uma criança? Primeiro que você tem que ter uma gaze, porque a língua é escorregadia, entendeu? Então, assim, a melhor coisa, vira a criança de lado, na medida do possível. Se você vê que ela está mordendo a língua, tenta você colocar o dedo e afastar um pouquinho a língua para ela não morder. E tenta esperar passar a crise. Se vê que é uma crise forte que não está passando, liga para o SAMU, que com certeza hoje em dia nós temos um serviço excelente. Eles vão te ajudar. E na pior das hipóteses, você pega a criança, coloca ela de lado e transporta ela de lado no seu colo, lógico, no banco de trás, porque é o que você falou, a criança se debate e você não sabe até que intensidade... Não, tem que ter um acompanhante, né? Exatamente. Por favor, um motorista e alguém com a criança. E leva para o pronto-socorro. Porque, Cris, ela falando uma coisa, existem algumas epilepsias ou crises convulsivas repetitivas, chamadas de malignas aí, que chega até ter 200 episódios de convulsões dia. Então, são epilepsias refratárias a tratamento, difícil tratamento, né, que tem que ir para cirurgia, que são bem graves, raras, graças a Deus, 1 para cada 40 mil nascimentos. Graças a Deus. E o mais frequente é essas que cedem e na adolescência acaba sumindo, né, Débora? Muitas dessas crises. Exatamente. Né? E é o que é o que eu falo. A maioria é causada por febre, que depois nós vamos falar também. Então, assim, começou e não tenta dar nada. Porque tem gente que acha que vai dar uma Novalgina, um paracetamol, alguma coisa. Não medique, né? Importante. Exatamente. Acha que a criança vai melhorar. Pelo contrário, ela pode aspirar e dar até uma pneumonia aspirativa. Não dá água, não pode nada, fazer nada. Vira de lado e tenta se controlar na medida do possível. E tenha paciência. Que não é fácil, que né, não gente? é fácil. Sem dúvida, mas tem que investigar. Tem que investigar, exatamente. Vamos ver uma próxima imagem. Vômitos. Isso, gente, preocupa todo mundo. E realmente é complicado. E, Débora, já vou perguntar. Vômito. Aí está uma adolescente. Mas eu pego um bebê, ele acabou de mamar e a gente usa a expressão vomitou. Na verdade, não é vomitar, seria regurgitar, né? Mamou muito e tal. Qual a diferença para uma mãe, para ensinar uma mãe em casa? Pois é, a diferença é o seguinte. Uma criança pequenininha que começa, como você disse, que apresenta essa regurgitação, porque nós temos vários tipos de vômitos, né? Eu falo que em pediatria a gente tem que saber estudar os vômitos e os cocôs, né? Porque são vários. São vários tipos, né? E a preocupação da mãe é essa, né? É igual. Para cima, para baixo é igual. Então, o que acontece? Quando a criança vomita, é o que o Cacá falou, mamou e vomitou, voltou um pouquinho, aí a gente chama de regurgitação, tá? Quando a criança, independente de ela mamar ou não, ela começar a vomitar e tiver, em 1 hora mais ou menos, ela vomitar mais que 4, 5 vezes, aí já é preocupante. Pode ter outra coisa aí. Exatamente. O regurgitar, o refluxo, ele é em pouca quantidade, tá? Tudo bem que tem crianças que têm um refluxo muito grande e a quantidade de vômito é maior. Mas isso é quando é um caso bem mais grave. Num caso, vamos dizer assim, de um bebê normal, que não tem nenhuma doença de base, a diferença é praticamente essa. Então, tá. Aí, agora, né, tá tendo muito por causa da dengue. Então,
as mães chegam lá e falam, ai, doutor, olha, em 1 hora ele já vomitou umas 4, 5 vezes. O refluxo não faz isso. O refluxo é geralmente depois que a criança Pós-comida, né? mama. Pós-alimentação. Ou que ela come, né? Se for uma criança maiorzinha que já está com comidinha, com papinha. Agora, o vômito é importante na causa de cetoacidose, como nós falamos. Isso daí começou a vomitar sem parar. E assim, a criança, a mãe não consegue, vai tentar dar o remédio, ela vomita. Em 1 hora, se ela vomitar mais que 4, 5 vezes, aí já é preocupante. Procure ajuda médica. Sim, aí a gente tem que levar no pronto-socorro, hidratar essa criança. O perigo do vômito é a desidratação. Tem alguns vômitos, que eu falei, que são os vômitos em jato, que também pode ser um sintoma, um sinal da meningite, que é extremamente importante também, que assusta. Aí com o quadro porque da aí a meningite mãe junto. chega lá, aí na dengue tá tão difícil, gente, porque a dengue dá dor de cabeça e vômito também. Semelhante a um E a quadro mãe de fala, meningite. doutor, é meningite ou é dengue? Aí você tem, lógico, né? Porque assusta, porque praticamente, Lógico. você imagina, a criança vomita, e com dor de cabeça, né? Porque a dengue é terrível para dar dor de cabeça. Então, é uma coisa que preocupa bastante também. E, lógico, o que causa desidratação é o vômito, é a perda desse líquido. E no caso de vômito, o que uma mãe tem que fazer? Também não dá nada. Nada. Tem mãe que tentar dar um remédio, né? Um remédio antivômito, alguma coisa assim, tudo bem, não tem problema nenhum. Pode até tentar, só que se a criança continuar vomitando, não melhorar, tem que levar para o hospital, porque ou tem que fazer uma medicação injetável no bumbum, ou tem que ir para o soro se ela estiver desidratada. Né? Então, também pesquisar a causa desses vômitos. E aí sequência, procurar. Né? Igual agora a gente investiga por causa da dengue, agora é uma época de meningite também, né? O frio, principalmente meningite B. Então, a gente tem que investigar, mas via de regra, deu remédio, não melhorou, esperou 1 hora, 2 horas, continuou vomitando e está frequente esses vômitos, tem que levar. Porque o que eu falei, pode ser uma meningite, uma cetoacidose. Você precisa investigar a causa, né? Entendeu? Pode ser uma enterocolite associada. Agora, aquela que toda mãe fica louca, né? Ainda A mais tal da nessa época. febre. Escapamos lá do Bom Covid começar, e vamos na dengue. mas antes de a gente começar, o que é uma febre? Perguntar para os dois doutores, o Importante. que é uma febre? A partir de quando eu considero uma febre? Olha, a partir de quando? O que é a febre? O que é uma febre? Vamos começar a devagar. febre é uma alteração, né, que nós temos. Como diz, é um sinal de alerta que alguma coisa não está bem. Acho que é legal Entendeu? falar. Febre é um sinal que alguma coisa não está bem. Subiu a temperatura. Por que subiu? Isso. Tem várias Exatamente. E assim, eu vou ser tentar ser bem didática, porque isso aí é a nível neurológico. Nós temos um centro no nosso cérebro que, quando a criança tem uma infecção, uma inflamação, quando alguma coisa está errada, esse centrinho vai lá e aciona, aperta como se fosse um botãozinho, vai lá no cérebro, nessa parte que a gente tem no cérebro da temperatura, e vai falar, alguma coisa não está legal, aciona a febre aí para chamar a atenção. É mais ou menos isso. Mecanismo de defesa. E qual que é essa temperatura considerada febre? Então, esse negócio é uma briga, porque assim, algumas escolas falam em 37,5, algumas 37,8 e algumas de 38 para cima. Tá? Eu, particularmente, oriento meus pacientes que, para medicar, acima deu 37,8, já pode medicar. 37,5, por que não? Primeiro, eu oriento, deu 37,5, dá um banho, vamos ver, tira a roupinha da criança, vamos ver se abaixa, porque, de repente, você dá um antitérmico, às vezes, você tem uma resposta rápida e pode dar uma hipotermia ou uma hipotensão, ou seja, a criança pode diminuir a temperatura muito rápida, de 37 ela pode ir para 35, e isso também o organismo sente.
E, Débora, eu vou lembrar da velha Nossa, escola. isso é muito importante que a doutora Não. deu. Eu, a 37, eu já estava dando remédio, Débora. mas, Agora Cris, você falou que é 37,5. Tem uma defesa grande, é que a temperatura é saudável para o organismo para aumentar a defesa imunológica. Então, acima de 37,8 só que a gente pode... Isso, e aí é o que eu falo, por causa disso. E o banho resolve? Muito. Mas, gente, não é aquele banho que você deixa 5 minutos e vaza, né? Não é assim. Sim. É o que eu explico para a mãe. Quando é o nenenzinho, deixar na banheira de 15 a 20 minutos, pelo menos. E molha a cabeça. Porque eles acham que se molhar a cabeça, vai virar a boca, entorta a boca. E não é isso. Pelo contrário, porque o centro regulador da temperatura está na cabeça. Então, tem que ser total. Entendeu? Então, assim, brinca. Quando é uma criança maior, eu oriento as mães, igual eu fazia com os meninos, né? Porque meu filho também teve febre, né, gente? Porque filho de médico parece que é pior. E aí, eu brincava, colocava um monte de brinquedinho no box do banheiro e a gente pegava o chuveirinho e molhava e ficava com eles ali brincando, porque eles não... Como que você vai segurar uma criança 20 minutos no banheiro, debaixo do chuveiro? E esse lance de pôr álcool, não? Na água. Então, eu não sou contra, não. Tem gente que fala que não resolve. Mas eu fiz isso, viu, Cris? Eu também, por isso eu tô perguntando. Eu pegava a fralda, né? Quando as crianças eram menores, molhava na água com álcool e a gente fazia aquelas compressas antigas. O problema seria o álcool e a irritabilidade ocular. Isso. É lógico, não pode colocar na cabeça. Tem mãe que colocou, ele ficou mal. Imagina um álcool em cima da criança. Então, você sempre coloca nas articulações. Então, no pescoço, debaixo da axila, na perninha. Temos mais algum aí, além da febre? Vamos ver. Anafilaxia. Esse é que eu estava falando. O que é anafilaxia? É como se fosse um choque. É um desarranjo, vamos dizer assim, do sistema respiratório e cardíaco. Então, quando a criança tem anafilaxia, ela vai ter uma alteração do sistema cardiovascular e também do sistema respiratório. É aquela criança que fica assim, que não consegue respirar, dá taquicardia, ela fica pálida. Isso pode ser por quê? Picada de inseto. Alguma comida, a gente ouve muito falar assim, tem alergia a camarão, né, a frutos do mar, mesmo queijos, né, alguns embutidos, picada de inseto, abelha, aranha, qualquer coisa. Que mais que tem? De alimentação mesmo. É comum alimentação. Aí a criança chega, vai chegar direto no pronto-socorro, né? Porque essa mãe não tem nem como, vai levar direto. Esse daí... A mãe leva demora direto. para descobrir o que é, viu, Cris? Não, mas ela falou, a criança começa, né? Isso daí é praticamente assim, vamos supor, uma abelha picou uma criança. É questão, assim, de menos de 5 minutos, o choque anafilático. Outra coisa, medicação, né? Medicação também. Alguns medicamentos também. Isso é uma urgência mesmo. Tem que correr mesmo. Tem que correr. É urgência urgentíssima. Eu costumo falar que é urgência urgentíssima. Porque isso é muito perigoso. Porque aí o que acontece? Tampa a glote. Lembra que falava que antigamente tampava a glote? Não é que... tampa mesmo, não é brincadeira. Tampa, fecha tudo. Entendeu? Então tem que agir, tem que entrar com adrenalina, tem que... É uma urgência médica, de SAMU, de pronto-socorro. De UTI, de tudo. Tem mais alguma imagem? Ou acabou? Bom, acho que acabaram as imagens. Também o tempo está acabando também, né? Falei que o bate-papo com a doutora Débora aqui podia ir longe, porque ela... mulher que tem coisa para falar e tem fala bastante. Bem, hein? As crianças falam. As crianças falam. A doutora fala muito bem. A gente vai só nas conversas dela, é muito bom. Doutor, eu queria agradecer muito a sua presença. Foi muito bom ter você aqui no Bela Saúde. Eu queria que você deixasse um recadinho para quem está em casa nos assistindo. Eu agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de levar a informação, um pouquinho que eu sei, poder compartilhar com todos. Sempre bem falado e bem explicado, doutora. Em relação ao recado, eu queria deixar um recado para as mães, principalmente, né, para os vovós, quem cuida de criança, que é o seguinte, tudo na criança a gente entende que é emergencial, né, porque ele é um ser que não tem muita defesa, não sabe falar muitas vezes. Então, assim,
E é o que eu sempre falo aqui, o bom senso está sempre presente, tem que estar sempre presente. E não se preocupe em pensar que você está fazendo errado. Tudo que você fizer para o seu filho, para a criança que você cuida, pode ter certeza que você está fazendo melhor. E qualquer dúvida que você tenha, consulte o seu médico, pergunte para ele, vai até um pronto-socorro, sabe? Se qualquer dúvida, é melhor sempre você esclarecer do que ficar na dúvida. E não esqueça que a mãe, ela tem uma intuição em relação aos filhos. Então, siga sempre a sua intuição, que você nunca vai errar.